Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho das redes de distribuição de água. A gente viu um pouco como que eram os reservatórios, que foi o anterior, e agora a gente vai ver em si a rede de distribuição. O que é a rede de distribuição de água? Vai ser aquele conjunto de peças e acessórios que eles vão conduzir a água do ponto de tomada das instalações prediais ou pontos de consumo público, sempre de forma contínua e segura. Lindamente sim. Então, a gente vai chamar de rede de distribuição todas aquelas peças que elas vão levar a água até a nossa instalação predial. Vocês já viram no semestre passado a disciplina de instalamento, né? De instalamento, projeto de instalação predial, vocês lembram? Então, vocês Sim. aprenderam no semestre passado a fazer todo aquele projeto da instalação hidrossanitária dentro da instalação predial. Quem é responsável por ligar aquela água é a nossa rede de distribuição dentro do nosso sistema de abastecimento de água. Essas redes de distribuição, elas estão localizadas aqui naquele nosso esqueminha que a gente tem do sistema de abastecimento de água. Então, é a última parte do nosso sistema de abastecimento de água, é a rede de distribuição. Depois disso aqui, o que a gente tem? Apenas não, né? Porque ainda é muita coisa. Depois a gente tem os sistemas de esgotamento sanitário. Então, a rede de distribuição é a última parte, é o último componente do nosso sistema de abastecimento de água. Então, as redes de distribuição de água, ela vai ser o componente de maior custo dentro do sistema de abastecimento de água. Então, a rede de distribuição, ela custa em torno de 50% a 75% do custo total de um sistema de abastecimento de água. Então, é a parte mais cara do nosso sistema de abastecimento de água. E além de ser a parte mais cara, é a parte mais próxima ao consumidor. Então, a rede de distribuição é a mais próxima ao consumidor e o consumidor ele não enxerga. Então, é a parte mais próxima onde o consumidor ele não vai enxergar aquela rede de distribuição, porque ela é aterrada. Então, essas redes elas são aterradas. E essas redes, por serem essas partes mais próximas que vão levar a água lá para o consumidor final, elas têm que ter uma atenção quanto à qualidade da água e quanto às perdas de água. Lembra que lá quando a gente estava falando de captação, a gente falou um pouco sobre evasão de distribuição e que a gente tinha muitas perdas na distribuição, que um dos objetivos quando a gente estuda o sistema de abastecimento da água é a redução dessas perdas de distribuição, porque quando a água ela chega no sistema de distribuição, ela já é uma água tratada. Então, a gente está trabalhando aqui com a água que ela já é um produto, ela já passou por um tratamento. Então, quando a gente tem uma perda nesse sistema, a gente vai ter uma perda muito grande. Então, a gente tem uma perda em custo, porque a gente tratou uma água, e a perda de explorar aquele reservatório. Então, a qualidade da água ela tem que ser levada em conta, porque a gente fez um tratamento da água antes de levar para a rede de distribuição. Então, essas redes, a gente tem que tomar um cuidado para que essa água ela continue com aquele índice de qualidade que ela saiu da estação de tratamento, e a gente tem que tentar reduzir essas perdas na distribuição. Essas redes, elas podem ser de tipos diferentes. Então, a gente tem uma rede que a gente chama que na rede de distribuição, a gente tem uma canalização que a gente chama de canalização principal, e nós temos outras canalizações que são chamadas de canalizações secundárias. O que é uma canalização principal? Vai ser o conduto tronco ou a canalização mestra. Vai ser aquela rede de maior diâmetro, vai ser onde a gente vai pegar a água do reservatório e vai usar como se fosse um tronco para levar água para os outros pontos da nossa distribuição. A rede secundária, a canalização secundária, ela vai abastecer os pontos de consumo de água. Então, essas redes secundárias é que vão abastecer o consumo, o consumidor, quer dizer. Então, as redes secundárias, elas vão chegar nos consumidores, que são essas aqui. Cada ponto aqui a gente vai chegar num consumidor diferente. E as redes principais,
elas são esses troncos da canalização. Então, por ser um tronco, por ser uma canalização mestra, que ela vai ter uma maior vazão, a gente vai ter um maior diâmetro dessas redes principais. E as canalizações secundárias, elas vão ter diâmetros menores, tá bom? Esses são os tipos de canalizações. Os tipos de rede que a gente vai ter são as redes ramificadas e as redes malhadas. Redes ramificadas é recomendada em casos onde a topografia e os pontos a serem abastecidos não permitam o traçado de uma rede em malha. Como assim? Uma rede ramificada é como se a gente tivesse uma rede principal, uma canalização principal, e dessa canalização principal nós saímos com várias ramificações. Então, dessa rede principal, a gente pega diversas redes secundárias diferentes. Cada nó vai ser um ponto da canalização, tá? Cada nó é um consumidor. Então, essas redes ramificadas, elas são redes que podem ser em espinhas de peixe. Então, eu saio em lados diferentes da minha canalização principal. Ou elas podem ser redes em grelha. Então, a minha canalização principal seria essa aqui. E essa aqui seriam as minhas redes secundárias, que eu tenho ela como sendo uma grelha. Então, as redes ramificadas, elas podem ser redes em espinha de peixe ou redes em grelha. Essa aqui, no caso, que a gente tem aqui em cima, é uma espinha de peixe. As redes malhadas, elas podem abastecer qualquer ponto da canalização por mais de um caminho. Então, se eu tenho uma rede malhada, eu posso abastecer qualquer ponto por caminhos diferentes. Então, a minha água ela pode vir por esse percurso amarelo ou ela pode vir pelo percurso azul. Então, numa rede malhada, a gente pode abastecer a rede em caminhos diferentes. A rede malhada em anéis é mais comum na maioria das cidades e tem um maior número de registros a serem manobrados. Então, quando a gente tem uma rede em anel, ela tem maior número de registros. O que é uma rede em anel? É como se esse caminho da água ele fizesse um anel fechado. Ok? A rede em blocos, ela facilita a implantação de controle de perdas. Então, quando a gente tem esse tipo de rede malhada em blocos, a gente vai ter uma perda menor no sistema. E as redes internas são alimentadas por 2 pontos. Então, quando eu tenho essa em blocos, eu tenho malhas aqui que elas formam blocos diferentes. Cada malha dessa aqui, ela vai ser um bloco. Então, aqui, essa aqui é uma malha, eu tenho esse bloco 1, que ele vai ter 2 pontos de abastecimento. O bloco 2, ele tem 2 pontos de abastecimento. Esse tipo de rede, ele faz com que a gente tenha um controle melhor das perdas na nossa distribuição. Mas elas podem ser de qualquer tipo, ou malhada em anel, ou malhada em blocos, ou ramificada. É melhor que ela seja malhada, porque quando eu tenho uma rede malhada, eu consigo diminuir ainda mais o número de perdas. A rede mista é quando a gente tem as duas configurações no mesmo sistema. Então, sai do reservatório, a gente vai ter uma parcela, um pedaço que é uma malha e um pedaço que ela vai ser ramificada. Então, aí a gente chama de rede mista. Então, aqui a nossa canalização principal seria essa aqui e depois essa aqui de baixo. A gente tem essas duas canalizações principais, porque essa aqui ela vai abastecer a malha e essa aqui ela vai abastecer as minhas ramificações, tá bom? Então, a Professora, rede... Oi. naquela última lá em blocos, cada bloquinho desse são várias ruas também, né? Isso, cada bloco desse é como se fosse uma quadra. Vamos colocar Entendi. assim. Então, cada bloco é como se fosse uma quadra, mas a gente pode ter diferentes situações aqui dentro. Então, esse bloco todo, esse bloco não, essa malha toda aqui é como se ela fosse um setor. Então, eu tenho setores diferentes. Então, eu vou ter uma malha que vai vir desses setores diferentes. Entendi. Tá bom?
Em rede de distribuição, a gente tem algumas definições que a gente tem que utilizar. Então, a primeira é a área específica. O que é uma área específica quando a gente fala em rede de distribuição? Vai ser uma área cuja característica de ocupação a torna distinta das áreas vizinhas em termos de concentração demográfica e de categoria de consumidores, comercial, industrial, público e residencial. Então, por exemplo, numa cidade, eu pego um bairro comercial, a minha utilização ali, a minha área, ela é específica. Então, vai ser uma área comercial, uma área industrial, porque o consumo, ele é obtido de forma diferente. Então, se o consumo é obtido de forma diferente, a gente vai ter essa área específica. O consumidor especial é aquele que tem que ser atendido independentemente de aspectos econômicos que se relacionam com o seu atendimento. Então, o consumidor especial não depende de aspecto econômico, mas do consumo, do tipo de consumo. Então, pode ser uma vazão muito maior, como, por exemplo, uma indústria, ela é um consumidor especial. Um consumidor singular é aquele que ocupa uma área específica, apresentando um consumo específico significativamente maior que o produto da vazão específica da área, pela área por ele ocupada. Desculpa, eu falei trocado. Consumidor especial é aquele que é independente dos aspectos econômicos, então é como se fosse um consumidor regular. E o singular é que vai ser o industrial, o comercial, que eu vou ter essa vazão específica para aquele tipo de utilização, tá bom? Aqui não apareceu. Então, quando a gente define esses tipos de consumidores, a gente tem que olhar a planta com o levantamento plano-altimétrico. Isso vai entrar dentro da nossa topografia, da nossa rede de distribuição. Então, o levantamento plano-altimétrico daquele local que a gente quer instalar a rede de distribuição, ele vai influenciar quando a gente for determinar o cálculo das pressões daquela rede. Então, eu tenho que ter uma planta com indicação dos lotes, das áreas de expansão, os loteamentos aprovados ou previstos, a indicação dos consumidores especiais e singulares, a localização das estradas e outros obstáculos. Porque, de acordo com essas informações, a gente consegue prever como tem que ser a nossa rede de distribuição. Se é melhor que ela seja malhada, ramificada, de acordo com o tipo que a gente vai ter de consumidor e de acordo com o local que essa rede ela vai ter que passar. Então, se eu tenho muitos obstáculos, eu tenho que modificar aquele projeto para contornar esses obstáculos. Então, quando a gente faz essas definições na rede de distribuição, dentro da topografia, a gente tem que definir a área abastecível. Então, é a área que a gente vai abastecer dentro daquele reservatório. As zonas de pressão, então, são as zonas que elas vão trabalhar com a mesma pressão de água, as áreas que elas vão ter a mesma vazão específica. Então, dentro do plano topográfico, a gente tem que avaliar cada uma dessas variáveis separadamente. Então, a gente tem que definir os contornos das áreas específicas, considerando as ocupações comerciais, residenciais e industriais especiais. E a área abastecível, ela tem que conter as diferentes áreas específicas do perímetro urbano, atual e de expansão, de acordo com a legislação atual e ocupação do solo. A área abastecível é como se a gente pegasse toda a área que tem que ter o abastecimento de água dentro da nossa cidade, dentro da localidade que a gente quer projetar. Então, para que eu faça o sistema, a rede de distribuição dentro dessa área abastecível, eu preciso conhecer esse perímetro urbano atual, como que ele se configura e como deverá ser a expansão, porque a legislação de cada cidade, de cada município, ela vai contemplar como deve ser essa ocupação do solo. Então, como que tem que ser esse crescimento. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Beleza. As zonas de pressão,
Então, a gente tem o que a gente chama de zona de pressão, que eu falei ali atrás um pouquinho. Elas são cada uma das partes em que a rede vai ser subdividida, visando impedir que as pressões dinâmicas mínima e estática máxima ultrapassem os limites recomendados e pré-estabelecidos. Então, é a subdivisão do nosso sistema de distribuição em zonas de pressão. Cada zona ela vai estar submetida à mesma pressão, para que a gente possa garantir que a pressão dinâmica mínima e a pressão estática máxima elas fiquem dentro daquele limite recomendado. A rede de distribuição ela pode ser subdividida na quantidade de zonas de pressão que for necessário para garantir esses limites recomendados, e isso está imposto lá na NBR 12.218 de 2017. Eu não consegui achar, eu não consegui baixar, na verdade, essa norma para colocar lá para vocês. Então, essa 12.218, eu tenho de 94, mas a de 2017 é a que está mais recente. Então, vocês conseguem pesquisar na internet para fazer consulta. Vocês podem pesquisar para consulta na internet, tá? Que eu não consegui baixar para vocês. A localização dos reservatórios se faz em função das zonas de pressão da localidade a ser abastecida, examinando a topografia, o centro de consumo e etc. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é como que são as zonas de pressão. Isso a gente consegue definir a partir da topografia do terreno. Então, aqui um sistema para vocês, um sistema de abastecimento de água, que a gente tem aqui o reservatório, a adutora vem de cá e enche nosso reservatório. E eu tenho as zonas de pressão diferentes. Então, aqui eu tenho zonas baixas, zona de baixa pressão, zona de média pressão. O que significa isso? Que o meu reservatório vai conseguir abastecer sem que haja estação elevatória. E eu tenho aqui torres de alta pressão. Então, torres de alta não, zona de alta pressão. Então, eu tenho duas zonas de alta. Eu vou ter uma estação elevatória para levar a água para essas duas. Aqui eu tenho um booster, que é um regulador de pressão. Então, esse aqui vai regular a pressão para que a água chegue até o local que ela precisa com alta pressão, na pressão adequada. Então, eu posso dividir o meu sistema de abastecimento em quantas zonas forem precisas para que eu consiga fazer esse abastecimento de água, tá bom? A pressão estática... Até que enfim. Oi? Até que enfim deu certo eu entrar. Ah, tá. Que susto. Então, gente, as nossas zonas de pressão, dentro das zonas de pressão, a pressão estática máxima permitida em tubulações das distribuidoras é de 50 metros de coluna de água e a pressão dinâmica mínima é de 10 metros de coluna d'água. Isso está lá na nossa norma. Partes de uma mesma zona de pressão podem apresentar pressão estática superior à máxima e dinâmica inferior à mínima, desde que sejam atendidas as seguintes condições. Então, nós temos esses aqui como os nossos limites. A pressão dinâmica mínima é de 10 metros de coluna d'água e a pressão estática máxima é de 50. Mas esses limites, eles podem ser diferentes se acaso essas condições elas forem garantidas. Então, a área abastecida com pressões estáticas superiores a 50 metros de coluna d'água, até 10% da zona de pressão, desde que não seja ultrapassada uma pressão de 60 metros de coluna d'água. Então, dentro da minha mesma zona de pressão estática, eu posso ter até 10% dessa zona com pressões maiores que 50 metros de coluna d'água, desde que não exceda 60 metros. Dentro dessa zona de pressão, eu posso ter até 5% da área da zona de pressão ultrapassando esses 50 metros de coluna d'água, desde que não ultrapasse esses 70 metros de coluna d'água, tá bom? A área abastecida com pressão dinâmica inferior a 15 metros de coluna d'água. Então, tem que ser inferior a 15. Até 10% da área da zona de pressão, desde que a pressão mínima seja 10 metros de coluna d'água. Até 5% da área da zona de pressão, desde que a pressão mínima seja superior a 8 metros de coluna d'água.
E, além disso, as áreas sujeitas à pressão inferior a 15 metros de coluna d'água têm que apresentar uma pressão estática máxima menor que 15% da pressão dinâmica mínima. A gente tem que... isso tudo quando a gente vai fazer um projeto de rede de distribuição. Então, para núcleos urbanos com população inferior a 5.000 habitantes, podem ser adotadas pressões mínimas de 6 metros de coluna d'água. Somente quando a gente tem núcleo urbano com menos que 5.000 habitantes, essa pressão mínima pode ser desse valor aqui. As demais têm que obedecer o estabelecido no item acima, tá? As caixas de quebra de pressão podem ser adotadas em cidades para resolver situações de altas pressões em áreas restritas. E o comprimento máximo dos condutos secundários tem que ser de 300 milímetros quando alimentados em uma só extremidade, 600 quando alimentados por ambas as extremidades. Ok? Muita informaçãozinha. Isso aqui tá lá dentro da norma, tá? Isso aqui cai muito em concurso, por isso que eu coloquei aqui para vocês. O diâmetro das tubulações. Então, o diâmetro mínimo das tubulações principais da rede, eles podem ser 150 milímetros para zonas comerciais ou zonas residenciais com densidade igual ou superior a 150 habitantes por quilômetro quadrado, 100 milímetros para zonas de núcleos urbanos com população de projeto maior que 5.000 habitantes e 75 milímetros para núcleos urbanos com população de projeto menor ou igual a 5.000 habitantes. Então, isso para o diâmetro mínimo das tubulações principais. Para as tubulações secundárias ou condutos secundários, o diâmetro mínimo vai ser de 50 milímetros. Então, o menor diâmetro que a gente pode utilizar é de 50 milímetros. No caso que a população ela seja menor que 5.000 habitantes e a cota per capita, então aquele consumo per capita, seja menor que 100 litros por habitante dia, esse diâmetro ele pode ser menor que 50 milímetros, desde que a tubulação ela seja constituída de um material resistente e respeite o seguinte, que o diâmetro interno de 25 milímetros eu possa abastecer 10 economias secundárias, o diâmetro de 30, 20 economias e 35, 50 economias, tá bom? Então, eu tenho que garantir que o meu diâmetro, meu conduto secundário, ele tenha no mínimo 50 milímetros. E das tubulações principais, ele pode variar de 75, 100, 150, de acordo com o tipo de zona que a gente vai estar trabalhando. Ok? Ok. Então, nós temos as velocidades máximas e mínimas da água dentro daquelas tubulações. Então, essas velocidades máximas e mínimas, elas são também tabuladas. As limitações das velocidades, elas são feitas para garantir a segurança e durabilidade das tubulações e o custo da implantação e operação. Quando a gente tem uma baixa velocidade, essa baixa velocidade vai ser melhor quanto à durabilidade, porque velocidades menores vai ter menor abrasão sobre as nossas tubulações e vai minimizar os efeitos dos transitórios hidráulicos. O que é um transitório hidráulico? É aquele efeito que a gente vai ter pela variação da vazão com o tempo, pela variação da vazão de distribuição, que é ocasionada pela pressão. Quando a gente tem velocidade alta, a gente vai diminuir o diâmetro da tubulação, porque a gente sabe que a vazão é igual à velocidade vezes a área. Se nós aumentarmos a velocidade, a gente vai diminuir essa área. Diminuindo a área, a gente vai ter um custo de aquisição menor quando a gente tem velocidade mais alta, e o assentamento da tubulação causa aumento de perda de carga. Então, quando a gente tem essa velocidade mais alta, a gente vai ter um aumento na perda de carga, mas uma diminuição no custo de aquisição. As velocidades altas, elas também favorecem os desgastes por abrasão e a cavitação das peças e válvulas, aumentando os custos de manutenção. Então, por isso que a gente tem que limitar a velocidade em uma velocidade máxima e uma velocidade mínima. Essas velocidades lá pelaquela norma,
é que a velocidade mínima ela não pode ser menor que 0,6 metros por segundo e a velocidade máxima não pode ser maior que 3,5 metros por segundo. Então, nossa velocidade mínima e a velocidade máxima, elas são definidas e elas não podem ultrapassar esses limites. Até aí, tudo bem? Certo. Correto, né? Então, isso nos dá uma tabela de velocidade máxima em função do diâmetro da tubulação. Então, para cada diâmetro, a gente vai ter uma velocidade máxima que pode ser admitida e uma vazão máxima nessa tubulação. Essa tabela a gente utiliza para fazer o dimensionamento das redes de distribuição. Então, por exemplo, se eu tenho um diâmetro de 75 milímetros, a minha velocidade máxima é de 0,5 metros por segundo e a vazão máxima vai ser de 2,2 litros por segundo. Essas velocidades, elas são tabeladas para que a gente consiga encontrar qual vai ser o diâmetro da nossa tubulação em função da velocidade da água naquela tubulação, tá bom? Então, para que a gente possa fazer o dimensionamento da rede de distribuição, a primeira coisa que a gente tem que determinar é qual vai ser a vazão. Então, nós temos a vazão de distribuição, que nós já aprendemos como que a gente faz a determinação dela, que a vazão de distribuição é aquela Q3, que a gente estava acostumado a nomear até aqui, vai ser K1 vezes K2 vezes P vezes Q, dividido por 86.400. Onde o Q vai ser a vazão em litros por segundo, a vazão de distribuição em litros por segundo. O K1 é o coeficiente do dia de maior consumo, o K2 é o coeficiente da hora de maior consumo, o P é a população da área a ser abastecida em números de habitantes, e o Q, esse Q minúsculo, é o consumo per capita final de água em litros por habitante por dia. Então, aqui a gente vai conseguir determinar qual vai ser a nossa vazão em litros por segundo. A vazão específica relativa à extensão da rede. O que é uma vazão específica? Ela vai ser a vazão por metros de rede de distribuição. Então, a gente pega a vazão de distribuição e divide pelo comprimento, pela extensão da nossa rede de distribuição. Isso é uma vazão específica, significa que em cada metro daquela rede de distribuição, eu vou ter essa vazão específica sendo aduzida por ali, tá bom? Então, em cada metro, eu vou ter uma vazão de distribuição. A gente pode chamar ela também de vazão de distribuição em marcha. Em marcha é como se ela estivesse ali marchando para o consumo final, tá bom? Então, a vazão ela é relativa à extensão da rede. A gente pega a vazão de distribuição e divide pelo comprimento da rede. E a gente tem uma vazão que é chamada vazão específica relativa à área, que a gente chama também de vazão específica de distribuição, que ela vai depender da área a ser abastecida. A gente vai pegar a vazão de distribuição e vai dividir pela área que deve ser abastecida. Normalmente, essa área a gente vai medir em hectares. Então, HA é hectares, tá bom? Então, a vazão específica relativa à área vai ser litros por segundo por hectare. Até aí, tudo bem? Professora, aí tem um valor mínimo para essas vazões? Um valor mínimo para essas vazões? Não, a gente não tem um valor mínimo para as vazões. A gente vai usar as vazões para determinar quais serão os diâmetros que a gente vai utilizar. Ok. Ok? Então, para a determinação dessa vazão concentrada nos nós do sistema, a gente tem que multiplicar o valor da área correspondente a cada ponto pela vazão específica da área. Pode ocorrer duas ou mais vazões específicas em uma mesma área de influência e a vazão concentrada ela vai ser a soma das vazões totais de cada uma das parcelas correspondentes às áreas da mesma vazão específica. Isso aqui a gente volta quando a gente estiver fazendo o exercício, tá bom? Então, o que a gente recomenda, o que é recomendado para que seja feita o dimensionamento dessas vazões de dimensionamento?
Devem ser estabelecidas as vazões para o dimensionamento para atender áreas específicas. As vazões para áreas de expansão têm que ser consideradas. Devem ser identificados os consumidores singulares e os respectivos consumos mediante o levantamento de campo ou outro procedimento justificado. E não devem ser previstas demandas especiais para combate de incêndio em condições operacionais da rede. Então, a gente não vai... Lembra quando eu falei que lá no reservatório a gente pode colocar um volume para incêndio? Na rede, a gente não leva em conta essa demanda especial, porque o incêndio ele vai ser uma casualidade, ele não está previsto para aquele funcionamento em operações normais da rede. E a partir daí a gente consegue fazer o dimensionamento, que vai ser de forma diferente para redes ramificadas e para redes malhadas. Então, quando a gente tem uma rede ramificada, a sequência de cálculo para dimensionamento é a gente pegar essas determinações das vazões em cada um dos trechos, a gente vai determinar a vazão em cada trecho, dimensionar esses trechos e verificar quais são as pressões resultantes em cada um desses trechos. Então, a gente determina a vazão em cada trecho a partir da taxa de consumo linear. Então, a gente vai pegar e vai determinar aquela vazão de distribuição dividido pelo comprimento de cada trecho. A gente vai, pelo comprimento total, da rede, e a gente vai achar essa vazão linear, esse consumo linear. O Q máximo é a vazão total da rede de distribuição e L é o comprimento total da rede. E aí a gente vai partir das pontas secas. O que significa partir das pontas secas? Eu vou partir da ponta que não é ligada a nada até chegar no meu nó do reservatório. Então, eu parto das pontas secas até chegar no meu reservatório. Então, vai ser de jusante a montante. Porque a vazão de jusante ela é igual a zero. Então, eu vou considerar que a vazão de jusante ela é igual a zero nessa ponta seca. Quando a gente não tem nada ligado, a gente vai falar que essa vazão é zero. Depois, a gente vai fazer a vazão de demanda no trecho, que vai ser o QM vezes o L. Essa vazão que a gente determinou aqui, vezes o comprimento do trecho a ser analisado. A vazão de montante vai ser a vazão de jusante mais a demanda do trecho. E a vazão de montante de um trecho, ela vai ser a vazão de jusante do outro trecho. E para a gente determinar qual que é a vazão de dimensionamento, a gente chama essa vazão de dimensionamento de vazão fictícia. Normalmente a gente representa por QF. Então, a vazão fictícia, ela vai ser a vazão de montante mais a vazão de jusante dividido por 2. E a partir dessa vazão fictícia aqui, a gente vai levar ela naquela tabela de velocidades por vazão e determinar qual que vai ser o diâmetro da nossa tubulação. Então, a partir da vazão fictícia, a gente encontra qual que é o diâmetro daquela rede de distribuição. Isso quando nós temos a rede malhada. Depois que a gente faz isso, a gente vai fazer o quê? Vai estabelecer limites de velocidade para cada diâmetro e limites de pressão para o funcionamento da rede, admitindo que o diâmetro de cada trecho vai determinar quais vão ser as pressões nesses trechos. Depois que a gente faz isso, a gente vai calcular as perdas de carga em cada trecho, em função das vazões de dimensionamento e das velocidades. A gente normalmente pode utilizar aquela forma que a gente tinha de Hazen-Williams, que a gente determinava que a perda de carga unitária ela vai ser o 10,65 vezes o Q a 1,85 dividido por C a 1,85 vezes D a 4,87. A gente pode utilizar essa equação aqui para a nossa perda de carga unitária, que é a de Hazen-Williams, ou a gente utiliza aquela outra equação que é a forma universal, L sobre D, V quadrado sobre 2G. Então, essa aqui é a nossa perda de carga universal. Então, a gente pode utilizar por qualquer uma dessas duas. O F ele pode ser encontrado pelo diagrama de Moody ou pelaquela equação de Collenbrook, se eu não me engano é esse nome mesmo, para a gente determinar as perdas de carga. Aí a gente vai definir o quê? Que para o ponto da rede de condição mais desfavorável,
Então, aquele ponto onde ele vai estar numa cota menor ou mais distante em relação ao reservatório, a gente vai estabelecer a pressão dinâmica mínima ou a pressão estática máxima. E a partir daí, a gente vai fazer as pressões nos outros pontos da nossa rede, calculando a partir das cotas piezométricas. Então, a partir da cota piezométrica do ponto mais desfavorável, a gente vai calculando as pressões dos demais pontos das redes, ok? Depois, na semana que vem, a gente faz esse exemplo aqui. Então, esse eu coloquei para vocês passo a passo aqui, porque quando a gente for fazer, quando vocês forem fazer sozinhos, vocês vão conseguir seguir aquele passo a passo, fica mais fácil de determinar. Então, é como se fosse uma receitinha de bolo. A gente vai pegando passo a passo e determinando aquilo que a gente precisa. Então, nós vamos determinar o